Iniciando, boa noite a todos e todas. Meu nome é André Saraiva, eu sou do IDEA, Antenas e Raízes, e juntamente com a Daniela a gente idealizou, vendo a necessidade que muitas comunidades têm com relação à captação de recursos e sustentabilidade. A gente viu como uma possibilidade do nosso empreendimento, que trabalha com tecnologia e informação, e a gente trabalha com consultoria em elaboração de projetos, dentre outras coisas, e a gente viu o nosso papel cívico e social e começou a propor as oficinas, né? Como uma maneira para que as outras entidades tenham acesso a esse tipo de conhecimento, acesso a esse tipo de verba. Eu só pediria um minutinho para quem tiver com o microfone para desligar, tá? E quem quiser falar depois, a gente abre, tá bom? Então, como eu ia falando, a nossa intencionalidade, muita gente diz assim, o que é que esse pessoal ganha com isso? Né? Tem aquela desconfiança. É justo que as pessoas tenham essa desconfiança, haja vista que há tanta pilantragem e picaretagem nessa área, né? Mas a gente quer dizer de corpo, de alma limpa, que a nossa intencionalidade é isso, é compartilhar conhecimento. A gente só acredita que, a gente não acredita que nessa pandemia vai cair do céu algum mecanismo do governo federal que nos ajude a combater, porque realmente esse governo está em frangalhos. Estamos assistindo agora há pouco, né, o jornal com essas novas denúncias aí, essas novas loucuras que estão acontecendo. E enquanto o povo está à míngua, a gente está vendo a cada dia a pandemia se aproximar das comunidades, e a gente sabe bem que aos mais vulneráveis essa pandemia pega muito mais pesado, inclusive com maior índice de letalidade. Então a gente está entendendo o nosso papel social nesse momento e começou com essa proposta de fazer as oficinas, tá? Eu vou relembrar aqui para vocês algumas dessas oficinas que a gente fez, parece que foi há um ano, mas não tem nem 15 dias. Vou pedir licença para vocês acompanharem aqui nossa tela, tá bom? Oi, André. Pois não, Dani? Oi, André. Pois não, O Dani? Claudemir está dizendo aqui no WhatsApp do grupo da rede que perguntando se a reunião foi bloqueada. Deve estar tendo algum problema com a sala. Não, pronto, eu vou voltar Não? aqui. Eu vi alguém colocando uma senha, eu não sei. Alguém colocou uma senha. Eu vi aqui, mas deixa eu ver o que é que rolou. Compartilhar descarga. Senha definido por outro participante. Eu vou remover a senha, tá? Pronto. Alguém colocou uma senha sem querer. Pede para ele entrar de novo, Dani. Oi, Claudemir, já letra. É que alguém redefiniu uma senha sem querer e pronto. Chegou, Claudemir? Deu certo. Pronto. Foi involuntariamente alguém criou uma senha. Tá? É até possível depois de criar uma senha, porque tem até privacidade. Outro dia eu estava numa outra reunião com a Daniele e mulheres empreendedoras e de repente alguém entrou na sala. Mas vamos seguindo. Eu ainda não tive tempo nem de explorar essa ferramentazinha, que ela é bem poderosazinha. Bom, Claudemir, eu estava falando aqui para as pessoas da nossa intencionalidade de criar esses editais, essas oficinas, como um mecanismo de informação. A gente trabalha com informação e como uma maneira de responsabilidade social e cívica do nosso empreendimento Ideias, Antenas e Raízes. E que algumas pessoas podem achar estranho. O que é que a gente, qual a contrapartida da gente, o que é que a gente estaria ganhando em troca, né? É preciso que a gente sempre haja com transparência e não tenha medo de fazer essas perguntas. A gente está muito aberto a responder com muita tranquilidade, né? A gente não quer nenhuma contrapartida. A contrapartida que a gente pede é que, na medida que houve o compartilhamento do nosso conhecimento, que esse conhecimento comece a ser compartilhado também com outras pessoas. A gente quer essa corrente, essa cultura da colaboração, contra a cultura da privatização do conhecimento. A gente sabe que muita gente nesse campo
consegue chegar aos caminhos das pedras, mas depois sai apagando para ninguém chegar. A gente está fazendo o contrário, a gente quer uma outra cultura, né? A gente entende que compartilhar o conhecimento é uma maneira da gente compartilhar, é uma ação, por exemplo, vocês que estão aí na ponta, trabalhando diretamente com essa população vulnerável, vocês estão prestando um serviço voluntário, que talvez por ser uma coisa física, seja mais reconhecido, ou tenha mais relevância, ou seja mais visto, digamos assim, mais enxergado. Nós que trabalhamos no campo do conhecimento, é um trabalho mais invisível, mas é também um trabalho voluntário. Então, nosso trabalho é voluntário, né? E aí eu vi gente também preocupada com as nossas formas de sustentabilidade financeira. Nós também estamos, no meio dessa pandemia, fazendo uma nova leitura da realidade para ajustar nossa vela, sendo resilientes, né? Então nós temos um projeto aprovado aí de mulheres empreendedoras, que nós vamos ter equipamentos para melhor atender, inclusive, né? Só que algumas dessas oficinas que a gente vai fazer vão ser comercializadas, sim, porque a gente precisa sobreviver. A gente vai ver mecanismos, inclusive de tornar essas nossas oficinas aqui, que a gente também sustentáveis. Mas a gente nunca vai cobrar essa oficina de compartilhamento de conhecimento, a gente nunca vai cobrar. Elas podem ser sustentáveis de algumas outras formas, que nós ainda estamos vendo esses mecanismos, né? Porque, afinal de contas, a gente dedica muita parte do nosso tempo para isso e a gente precisa pensar na subsistência, né? Então, de uma maneira geral, nós somos, eu e a Daniele, do IDEA Antenas e Raízes, estamos desenvolvendo digamos, talvez uma atividade relacionada a uma consciência cívica, né? A responsabilidade social que todo empreendimento tem que ter. E começamos a fazer a primeira oficina, a segunda oficina e formando uma rede colaborativa que a gente já está vendo outras necessidades, outras demandas muito importantes também, não só da sustentabilidade financeira, né? Que aí tem os editais, que essas oficinas elas vão continuar, isso eu garanto para vocês. Só espero que não seja um desafio 24 horas, porque o coração velho às vezes não aguenta. Faltando meia hora, e cadê aquela planilha, meu Jesus, e cadê a plataforma? E aí é uma adrenalina realmente, que eu não sei se a gente tem mais idade. Então, se a gente puder fazer sem emoção, é melhor para os velhotinhos que já passaram dos 30, tá bom? Então, nossa intencionalidade é essa. Cadê esses documentos? Cadê esses documentos em PDF que não mandam, né? Cadê, meu Jesus? Cadê essa plataforma que não roda? Cadê isso tudo de última hora que, ao final das contas, a gente conseguiu, das 2 oficinas, enviar 13 projetos. Que para a gente é realmente já independente quem ganhou, quem não ganhou, né? Então, a primeira iniciativa nossa foi isso, prover informação. Informação é a mãe de todos os direitos. Se a gente não tem informação, a gente não tem acesso a nenhum direito. Começa daí. Então existe a informação técnica, né? E a informação que educa, né? A informação que transmite, digamos assim, consciência política, é um tipo de informação também. E a gente está trabalhando inicialmente com uma informação que possa contribuir ao combate ao Covid-19, né? Então, a partir disso aí, nós fizemos essas oficinas e vimos, poxa vida, tanta gente com realidades tão parecidas, por que a gente não faz com que essa rede se enxergue? Mas para trabalhar em rede, nós que somos acostumados a trabalhar nas nossas casinhas, né, nos nossos nichos, nas nossas bolhas, é também uma mudança de cultura, uma mudança de mentalidade. É preciso que a gente confie uns nos outros. É preciso que a gente e também respeite os direitos autorais, também respeite não haja, digamos, nenhum crime que possa a pessoa utilizar, plagiar, né? Isso pressupõe
realmente uma confiança, mas isso pressupõe também uma responsabilização, porque cada um desses projetos, eles são específicos de cada grupo, né? E como tal, tem que ser respeitado, obviamente. Então, trabalhar em rede é um desafio. O trabalho coletivo tem aquela coisa assim, você quer conseguir alguma coisa imediatamente? Vá sozinho. Você quer conseguir uma coisa que realmente seja profunda, né, estruturado, vá com o coletivo. Então, nós estamos assistindo aí várias outras redes sendo formadas e a gente pretende intervir nessa. A gente pretende fazer com que eu seja um suporte aos cuidadores, protetores, que a gente possa ligar quem sabe elaborar projeto para assessorar essas comunidades, e a gente pretende daqui para frente abrir uma frecha para conversar sobre comunicação comunitária com vocês e uso de tecnologias, né? Começar a trabalhar nessa perspectiva também. Nós temos aí várias possibilidades de outros projetos, né? E inicialmente eu só vou fazer um apanhado e vou abrir para vocês, para ver qual é a perspectiva de vocês em relação a essas nossas propostas, nossos propósitos. Fiquem muitíssimo à vontade para perguntarem tudo o que vocês têm de dúvidas, porque talvez seja a dúvida de outros. A gente pretende fazer com que esse nosso vídeo aqui, ele sirva. Quer conhecer um pouquinho do trabalho da rede? Pois funciona mais ou menos assim, tá? Então, vou só mostrar para vocês aqui, para a gente relembrar um pouco, que parece um ano. Vou convidar vocês para compartilhar aqui minha tela. Parece um ano, mas não tem nem 15 dias que a gente iniciou os desafios. Essa aqui já foi a segunda oficina relâmpago, elaboração de projeto por edital Fundo Brasil. Foi do dia que nós fizemos 2. Olha o tanto de resposta aqui de pessoas. Tivemos que fechar. Já foi a segunda oficina para aquele edital, né, do Fundo Brasil, que vai sair o resultado dia 30, agora. Fizemos esse edital, inscrição, é tudo em 24 horas, e nós fizemos 2 oficinas. Eu tenho também as imagens que de vez em quando eu printo a tela, que vocês veem aí, faz print. Isso sou eu printando a tela. Depois eu vou fazer uma apanhada de algumas imagens que eu fiz. Olha essa aqui, por exemplo, que tem o Claudemir. Deixa eu ver aqui, Claudemir. Aí tem, olha só, certo? Esse aqui já foi outro e por aí vai. Então, nós fizemos essa primeira oficina e fizemos a segunda oficina, que foi essa de elaboração de projeto edital Fiocruz de combate à Covid-19, que foram 3 projetos inscritos, né? Então, de uma, digamos, despretensiosa tentativa minha e da Dani de compartilhar conhecimento através das oficinas, a gente viu uma rede se formar e a gente criou um grupo no WhatsApp, e esse grupo do WhatsApp tem o nome de Rede Colaborativa, né? E pretende agregar quem quiser chegar para trabalhar e acompanhar esses projetos. Preocupações temos várias, né? Mas a gente pode até pensar em fazer digamos, uma pactuação de colocar o que é que a gente aceita no grupo. Por exemplo, discussões políticas partidárias, preferencialmente não. Discussões políticas são bem-vindas, mas políticas partidárias eleitorais não, né? Tudo é político na vida, ninguém é tão imbecil ao ponto de nada de política. Tudo que a gente faz é política, inclusive o que a gente faz pensando numa política de acesso ao fundo, ao edital, isso tudo é uma política. Isso tudo é uma política. Mas a gente pode fazer também que os projetos que a gente vai acompanhar só são referentes a entidades que comprovadamente não tenham condições, né, de prover, digamos, pessoas que elaborem projetos. As grandes tem como, que a gente possa focar mais nessas que não têm acesso. Tem gente que não tem acesso nem minimamente a um e-mail na comunidade. Nós estamos aí com a comunidade Mulheres do Pirambu, que estão correndo atrás da gente para ver se tem um celular para acompanhar o grupo,
entendeu? Isso é muito sério. A exclusão digital é muito séria. Enfim, essa nossa ideia inicial, eu queria ver quem poderia, quem está afim de falar e conversar. A Ligênia chegou, boa noite, a Ligênia. Inicialmente a gente pensou nessas oficinas, essas oficinas foi uma rede, é igual a música do Peninha, e foi crescendo, crescendo e me absorvendo, né? E de repente a gente passou perigosamente 2 desafios de 24 horas aí e conseguiu cumprir lindamente, né? Eu acho que foi uma boa troca, particularmente me senti muito conversando, eu e a Daniela fizemos uma avaliação, ela vai falar também daqui a pouco com certeza, e a gente ficou feliz com os resultados e está aqui aberta a ver quais são outras demandas que porventura vocês possam apontar e a gente definir quais são as próximas oficinas e os próximos desafios que a gente vai tomar para si. Está aberto então, quem quiser conversar e falar um pouquinho sobre a avaliação desse processo. Tcharam. Tcharam! Quem se atreve. Aí quando um levanta a mão, o outro levanta aí. Eu adoro trabalhar em grupo. Eu sou freiriana. Eligênia, você tá louca para falar, eu sei. Esse Olha só a tua Claudemir, cara de querer falar. esse Claudemir é um cavalheiro, vai. Uma boa descoberta. Prazerzão te conhecer, Claudemir. Isso pra mim já valeu. Igualmente, André. Igualmente, obrigado. Vou desligar aqui o microfone, estejam à vontade. Não, eu adorei a experiência, né? Eu gostei muito, aprendi muito. A gente da casa de Ismael, a gente nunca tinha feito. Quase piro, né? Porque era eu e a Lucia aí, e eu tirava o juiz da Daniela e da André. Mas foi legal a experiência. Eu tinha muito medo, assim, porque eu tinha medo de não fazer direito. Mas foi muito boa, apesar da gente ter mandado só né? Foi só para um edital, mas a experiência foi muito boa, tanto é que eu continuo aqui, né? A partir do momento que tiver alguma coisa que encaixar a casa de Ismael, nós estamos dentro. Né? Foi boa. Eu acredito que a Lucy também deve ter gostado, hein, Lucy? Lucy? Tá, eu já vou entrar, então. Eu concordo com a Eligênia, que foi um prazer muito grande fazer esse projeto, e a gente começou a questionar até a estrutura da nossa casa. E isso daí é uma coisa positiva também, a questão do estatuto, né? A gente está olhando para o todo, não só projeto, como depois o estatuto, né? E que venham outros, né? Vai aí, Claudemir! Passou a bola, foi? Eu passei, agora eu não sei se ele passou. Bora, Claudemir! Então, gente, para mim foi uma experiência muito boa, né? O dia que a Lucy me falou, eu já procurei entrar, saber como é que seria esse projeto em si, né, para poder participar, porque, como eu já falei antes, era uma necessidade que eu tinha muito grande de desenvolver mais essa questão de projetos, né? Tanto é que eu mesmo já tinha falado a Vinha de Luz, eu já corri muito atrás da documentação e faltava esse despertar para o desenvolver projetos. E essa oficina realmente ela abriu muito a nossa mente, e inclusive a Lucy falou do edital, né, do estatuto. A gente já trocou o estatuto, né, a gente está vendo o que um tem, o que o outro não tem, para a gente poder adaptar, né, Lucy e a Eligênia, porque realmente quando a gente está dentro desse furacão, a gente consegue enxergar tanta coisa, tanto na estrutura, na condução do trabalho, né, tantas necessidades que se apresentam, e a gente ainda está um pouquinho atrasado. E aí desperta para as organizações, para novas metas de trabalho também junto à comunidade, porque não é só a gente querer fazer um trabalho, a gente tem que saber fazer o trabalho. E não é só olhar o hoje, a gente tem que olhar lá na frente, as possibilidades que aparecem, né? E o que a gente pode fazer a mais pela comunidade.
não é? Nós somos uma instituição espírita, né? A Lucy também e a Eligênia. Então, às vezes a gente peca em não olhar essa questão dos projetos. A gente quer ficar muito ali naquilo que envolve a Na doutrina parte espírita, doutrina. no Na aspecto parte doutrinária. doutrinário, né? Então, eu já tenho, assim, um pezinho mais fora disso, né? Todo mundo sabe que a gente sempre buscou essa questão de fazer cursos, tipo curso de violão, curso de flauta, que é uma coisa que escapa, né, aos trabalhos corriqueiros de uma instituição espírita. Mas graças a Deus que a gente está junto agora para a gente poder cada vez ir adiante e dar passos mais largos, né? E isso tudo é o quê? Em função daquelas pessoas que têm necessidade, né? Passam tantas dificuldades no dia a dia e que bom, né, que a gente possa estar junto fazendo mais pelos outros. E por nós também, lógico, né? Com certeza. Eu considero, Claudemir, que na medida em que a gente começa a fazer por eles, a gente está fazendo por nós também. E muito, o que é um grande crescimento. Sentido. É um grande crescimento que nós vamos tendo. Perfeitamente. Maurílio? Vamos lá. Como foi sua primeira vez? Foi bom para você? Bom, pessoal, boa noite. Alguns já me conhecem, né, da semana passada, mas vamos lá novamente, né? Eu sou aqui do Henrique Jorge, da Associação Comunitária dos Moradores do Bairro do Henrique Jorge, e fui pego de surpresa com esse convite da Dani para participar. Confesso para você que eu entrei de cabeça sem saber nem o que era. Só pelo isso aqui. Aí foi que eu fui me inteirando e tudo mais. Né? Um desafio de 24 horas poder conseguir tempo. Inclusive, tem uma entidade próxima da gente que já tentou nos colocar, assim, abrir nossos olhos para essa questão dos projetos e a gente ficava emperrado, às vezes, numa besteirinha, certo? Mas esse estalo, esse start que deu aqui nessa nossa oficina me fez correr para tentar já entrar de primeira sem só assistir, já tentar fazer o nosso projeto. E isso me levou, eu vou até confessar um negócio para vocês, me levou até domingo pela manhã, eu fui para a associação em busca da documentação junto com o Dilton, e a gente lá meio correndo sem saber, houve até um momento lá que depois a gente ficou brincando, né, que rolou assim meio que um estresse, e eu até mandei um áudio para a Daniela que depois eu apaguei, que eu confesso para vocês que eu mandei um áudio dizendo que não ia participar, né, porque lá estava rolando uma divergência de opinião, e graças a Deus lá estava sem internet no momento, que aí depois eu cheguei e apaguei o áudio, e entramos de cabeça, aí eu pedi ajuda a Dani, fui atrás do negócio do CNPJ, e tudo começou a fluir de maneira diferente. E aquilo me abriu os olhos de uma maneira tal que eu fiquei aqui e até o domingo, finalizando, torcendo pelas outras entidades, não só a minha. E quando a gente concluiu, fiquei naquela torcendo pela conclusão das outras oficinas, né? E quando finalizou, já perto de meia-noite, aquele negócio todo, deu aquela, como quem diz, poxa, caí na ficha, né? E tanto é que em seguida já dei uma pressão já com o pessoal, com a diretoria da associação, para a gente correr atrás. Realmente a coisa me deu um start, literalmente um start. E nós corremos atrás. Digo hoje para você que nesse inteirinho, de domingo para cá, nós colocamos todas as nossas certidões em dia, toda a nossa documentação em dia, certo? Nós tínhamos uma ata pendente com relação a uma eleição que nós antecipamos em janeiro e essa ata estava em aberta. Nós providenciamos já toda a documentação com relação a ela, está toda assinadinha, a conta do banco já vai, que estava meio pendente com a Caixa Econômica, já vamos correr. Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos tinindo tudo pronto.
certidões municipais, estaduais, federais, tudo no ponto de pleitear qualquer que seja que nós estejamos encaixados, certo? Isso aí despertou a diretoria, nós diretores ficamos empolgadíssimos com essa história, certo? Isso nos levou a termos uma reunião assim entre a gente, num despertar que vocês nem imaginam o bem que vocês fizeram para a gente. Nós estávamos adormecidos com a ideia, somente, como se diz, adormecido do lado da ideia, certo? E vocês vieram e deram esse start, e hoje nós estamos aptos a participar de qualquer que seja, desde que nós cumprimos aí, né? Se der para cumprir os pré-requisitos, hoje nós estamos aptos a fazer isso, certo? Eu gostaria de agradecer a vocês, antes de qualquer coisa, agradecer a vocês. Esse trabalho que vocês estão fazendo é muito importante, tá? Tanto é que, quando foi na semana mesmo, eu recebi, através do grupo, um link lá do Instituto Marielle Franco. Já procurei colocar a nossa entidade também no cadastro lá. Fomos contactados pelo Sistema Vesmares, que o pessoal veio e fez uma reportagem com 3 comunidades aqui de Fortaleza. Uma delas foi a nossa, falando sobre o nosso trabalho. Isso aí, sinceramente, foi show de bola. Muito obrigado. Desculpe ter falado demais, mas eu estava com isso engasgado, doido para agradecer a vocês, doido para falar e dizer para vocês, as outras entidades, se não conseguiram, vamos correr atrás do documento, vamos se empenhar para a gente conseguir, todo mundo, os nossos objetivos. Valeu, obrigado mesmo. Desculpa aí falar demais, é porque às vezes eu solto a língua. Pronto. De nada, falou demais não. Primeira coisa, Dani quer falar? Dani? Opa, boa noite. Fala, Dani. Boa noite. Dá uma boa noite a todos e a todas, né? E, na verdade, é uma satisfação ouvir um pouco, né, da experiência de cada um, porque o intuito é realmente esse, bater na porta, fazer com que entenda e que essa rede cresça e que a gente consiga fortalecer outras comunidades, outras instituições. Sinto muita falta de muita gente aqui, muita casa espírita que eu conheço, que fazem trabalhos incríveis com as comunidades. Eu sinto falta aqui no nosso grupo, sinto falta de comunidades, como a comunidade do Luxô, na Praia do Futuro, mas eu não consigo puxar, porque a condução dessas comunidades é difícil, né? É difícil o acesso, como disse a André, a comunidade do Janguruçu nem um celular tem para estar aqui com a gente hoje, que dói isso dizer. A comunidade do Luxô, que é na Praia do Futuro, que também pode agregar aquela comunidade dos sem-teto, né? Eles ali o entorno todinho. Então, assim, tem algumas instituições mesmo para a gente bater na porta e buscar que tenham esse entendimento e que a gente consiga ajudar. Eu estou imensamente feliz com cada um que participou, com cada um que entendeu a proposta, e é isso, seguimos. Só agradeço. Massa. Teve também o do Baobá, né? A gente participou. Bacana. Encerrou do Baobá? É porque trabalha com a população negra, né? Dá uma tinha de assistência social também. Tinha, né? Beleza. Era. Nossa, que máquina vocês ainda conseguiram. Que é isso. Bom, era bem simples ele. Era uma ajuda de 2.500, que para quem ganhar, né? Entendi. Bom, queria fazer só algumas considerações aqui que vocês apontaram que é bastante interessante. Primeira coisa, Lucy e a Ligênia, que realmente era uma das nossas nós que a gente queria fazer com que vocês enxergassem. Onde é que vocês estão localizados nessa história do Covid? Foi uma maneira de vocês verem a atuação de vocês, né, de se localizarem, né, de pensar na entidade, de ver como é que a gente
se ajudando, pode ajudar melhor, né? Então a gente pensou exatamente nesse foco de associações em formação, coletivos em formações e associações já consolidadas que poderia também trabalhar como um guarda-chuva a esses coletivos que não estão porventura formalizados. Então, de antemão, também nos colocamos à disposição para ajudar, assessorar, para vocês formalizarem, se for do interesse de vocês, a organização de vocês. Eu estou até oferecendo o serviço que a Daniele geralmente orienta nesse sentido, e que não é uma tarefa muito difícil a formalização. Muitos editais pedem o mínimo de 1 ano, mas aí daqui a 1 ano vocês já estão preparados para outras coisas, se Deus quiser, né? E essa pandemia vai passar, a gente só não sabe quando, mas ela vai passar. E a gente não vai deixar ela chegar nas nossas comunidades, se a gente se articular bem, se a gente criar esse cinturão, né? Então a primeira coisa, Lucy e a Ligênia, vamos ver quais são as etapas que vocês precisam para essas coisas da formalização. Vamos ver quem é que precisa daqui da história também da comunicação visual. É muito importante pensar nisso. Talvez a gente tenha uma oficina ligada a isso, para não ficar só na parte de projeto. A parte de projeto envolve várias outras coisas, como um portfólio, certo? Como um local que vocês possam ter na internet, a gente pode auxiliar vocês a criarem sites, né? Criar mecanismos que vocês tenham a identidade de vocês na rede, é fundamental que tenha, tá? Se porventura a gente perceber que há uma demanda sobre isso, aí faz uma oficina para fazer logomarca, para pensar em nomes de projetos interessantes, tá? Isso tudo é suporte para captação de recursos. Cada uma de vocês, se tiverem o projetozinho base, tiverem um local que não seja... Eu sempre recomendo site. Facebook é sempre aquela coisa da informação que é perecível, rapidamente ela passa. No site não, é um endereço que fica, né? Então a gente pode pensar nisso aí também futuramente, a gente pode pensar em hospedar no IDEA, é uma possibilidade que a gente tem, vocês pagarem somente o que for relacionado ao domínio, que é cerca de R$30 que vocês pagam diretamente, e a gente pode hospedar, que a gente tem um site que pode hospedar quantos sites quiserem. A gente pode pensar nisso, só quero lhe dizer que a gente pretende ir até um pouco além, se for necessário, dessa história da captação de recursos, ou como um suporte à captação de recursos, tá bom? Então, pensemos nisso na regularização. Com relação ao que foi falado, ao que o Claudemir falou, muitas associações já consolidadas e coletivos não se preocupam e nem entendem como é que funciona um projeto, e nem querem entender. A gente parte daí, né? Quero nem entender, quero nem saber. Vão para aquela história do ativismo, pura e simplesmente, da recolha dos equipamentos, sei lá o que, dos gêneros, e saem distribuindo, e saem fazendo, porque a fome não tem pressa. Eu não estou a condenar, não. Eu estou apenas a ponderar para que a gente comece a pensar em planejamentos, sustentabilidade das ações. Não é dinheiro, falou em dinheiro, a pessoa corre longe. A gente pode fazer gestão transparente e ética de dinheiro, certo? A gente pode e deve. Essas ações, se houver sustentabilidade financeira, nós teremos mais alcance. O que não encerra nunca a capacidade ou a aba que a gente abre para doação direta, certo? Mas aqui a gente abre mecanismos também de outras formas de captação de recursos para melhorar nossas ações. Ninguém vai querer aqui enriquecer. Aliás, é pressuposto base dessa rede. Trabalhar de maneira ética, certo? E se alguém, por um acaso que eu não acredito, vai enveredar nessa linha, aí com certeza o grupo vai se autorregular e as pessoas sairão. Tá? A peneira vai ser natural, porque é algo que a gente aponta um caminho, uma direção, e tem gente que não se enquadra, vai saindo naturalmente, e também com técnicas que a gente já amelhorou ao longo dos anos, de ir conduzindo processos de forma que sejam transparentes, que sejam éticos.
Então, digamos assim, a nossa contrapartida, além de compartilhar o que a gente sabe com outras pessoas, é também isso, o senso ético, profundo senso de transparência, certo? E responsabilidade com o uso dessas verbas. Nós estamos falando aí são vidas que estão em jogo, né? Bom, enfim, muita coisa interessante, Claudemir, que cabe em discussões várias, uma oportunidade de tomar um vinho, um uísque para conversar sobre isso que você aponta de maneira muito interessante, né? Com o que nos coloca também o querido Maurílio. Foi uma descoberta também, a Daniela já conhece, já trabalhava com essas pessoas lá da associação do Henrique Jorge. É bem mais estruturada do que talvez a maioria das associações com que a gente vem trabalhando e que se colocou à disposição para trabalhar de forma colaborativa. Inclusive, um pacto que a gente possa vir a fazer é que um projeto nosso, se for aprovado, que a gente tenta contemplar outros que não foram aprovados. Se a gente conseguir arrecadar muita cesta básica e menos máscara, a gente consiga haver uma troca, a gente consiga perceber que tem associações, ou tem comunidades que estão com muito mais demanda, e não é que esteja sobrando, que nunca sobra, não tem o que chegar para tanta demanda, né? Nós temos outros mecanismos também. Tem aí prefeitura abrindo linha de intervenção na comunidade, que a gente pode se organizar em rede e dizer, nós atuamos em tais e tal comunidade, disporemos de tanto para definir tais funções, fulano, cicrano coordena o projeto e está aqui propõe uma ação, né? São ações proativas que a gente pode ter, inclusive, também, tá? Então, foi um prazer, está sendo um prazer essa nossa aprendizagem coletiva, eu chamo assim, aprendizagem, conhecimento não tem fim, quanto mais se sabe, menos se sabe, é isso que é a curiosidade que nos instiga, é a vontade de fazer o bem, que eu acho que isso é o que nos uniu já de cara, certo? No meio de uma pandemia, puxa vida, o que é que a gente pode fazer? Primeira coisa eu acho que é pensar em coletivo. E eu uso sempre aquela analogia também, mas para pensar no coletivo, como diz aquelas informações nos aviões de segurança, diz assim, primeiro coloque sua máscara para poder pegar a criança do lado, para pegar o idoso do outro lado, para poder ajudar outras pessoas. Ou seja, primeiro sua máscara de oxigênio, fazendo analogia com as nossas associações, é isso. Primeiro cuidar das nossas associações, das nossas ações, para poder cuidar melhor, para poder ofertar um serviço de uma maneira mais efetiva, né? Tudo que vocês fazem, eu sou extremamente fã, vocês que atuam na ponta, um trabalho fundamental. Nós, né, Daniel, que agradecemos a presença e o tipo de apoio e voluntariado que vocês fazem, e virou um lugar comum dizer isso, mas nós estamos realmente no mesmo barco. Só que a gente trabalha com um tipo de voluntariado e vocês com outro, né? Não é uma questão de bondade, tem uma discussão sobre isso, compartilhamento do conhecimento. Compartilhamento do conhecimento é assim. Quando você tem um pão e a outra pessoa tem um pão e você troca, eu saio com o pão da pessoa, a pessoa sai com o meu pão que eu dei. No conhecimento, eu troco o conhecimento com você, você troca o conhecimento comigo. Eu saio com o meu conhecimento e você sai com o seu conhecimento, você sai com o meu conhecimento e você sai com o seu próprio conhecimento, com o meu e com o seu conhecimento. Ou seja, a gente sai, não é uma coisa física, a gente forma uma outra coisa, né? Aquele nosso conhecimento passou a ser nosso. Então, a mesma coisa se dá com relação, e são coisas conceituais, filosóficas, de princípios que a gente traz ao longo da nossa trajetória, e que norteia a nossa ação, né? Para quem quiser saber o que é que vocês pensam, por que é que vocês fazem isso, o que é que vocês ganham por trás disso aí, né? Então não se trata de como elas são legais, boazinhas, não é uma questão de bondade, é uma questão de reconhecer que o conhecimento ele é de todos, o conhecimento, e muitos de vocês são cristãos, né? Você imagina se Jesus não tivesse compartilhado o que ele trouxe na vida dele.
Nós estamos há 2000 anos falando de um conhecimento compartilhado, né? Então, às vezes eu fico pensando, como é que pessoas que se dizem de denominação cristã não entendem a importância de compartilhar o conhecimento, não só o pão. Compartilhar, comer junto, né? O pão. A gente também pode fazer isso, ok? Que tem a beleza de pessoas passando a perna uns nos outros, tem algumas associações que têm mais tempo de duração, logo é injusto na balança da competição, né? A gente entende isso tudo, mas como é que a gente pode, de uma maneira pensada, racional, devolver esse conhecimento que a gente amealhou ao longo do tempo? Ou seja, é uma questão de honestidade, não é uma questão de bondade, eu doar o meu conhecimento, não é porque eu sou boa, é uma questão de honestidade intelectual. Eu estou devolvendo algo que não é meu, certo? Então, filosoficamente, como pensamento de vida, a gente pretende conversar sobre essa mentalidade do compartilhamento, também do conhecimento, também das nossas vivências, tão importante quanto, né, o compartilhar o pão. Então, a gente vem incitar para que nós que estamos pensando no enfrentamento da pandemia, também a importância de uma comunicação para que haja adesão, a importância do uso das tecnologias para que aquelas pessoas que estão lá na ponta, que precisam, tá, Claudemir, que trabalha diretamente com pessoas em situação de rua, que sabe que elas não têm um celular para poder ter acesso ao auxílio, porque tem que ter um chip para receber um SMS, porque precisa ter conexão com a internet para poder se cadastrar, né? E os que estão lá em cima estão preocupados, eles não sabem nem que essas pessoas existem, né? Então, a gente tem, digamos, essa tripla, quádrupla missão. A primeira delas é a informação chegar a quem realmente precisa, para que cada associação consiga se manter captando recursos, tendo acesso a fontes. Tem vários projetos e vários editais, vão ter vários. Nós temos uma abundância, não tem para que medo, não tem para que ter medo de concorrência, muito pelo contrário. O que a gente tem que ter é um pensamento comum. Epa, o projeto do Claudemir não entrou, o meu entrou, pois vamos ver como é que a gente pode trocar lá com o Conjunto Metrópole, lá com Calcaia, lá com o Henrique Jorge, lá com Lagamar, lá com os outros que porventura estejam na nossa rede, né? Cada vitória de um projeto que entrar, a gente vai saber por que entrou. Epa, o projeto deles ficou mais consolidado, eles responderam melhor, ou eles têm mais tempo de atuação. A gente vai aprender com nossos erros, né? Eu garanto que em 3, 4, 5 meses a gente vai estar descolado e tendo perspectiva de uma sustentabilidade financeira continuada. Eu não sei vocês, trabalhar com sobressalto, com a sazonalidade, com um estável, principalmente em tempos de pandemia, causa muito mais estresse, né? Então, se a gente puder antever mecanismo de sustentabilidade financeira nesse primeiro momento, para essas ações e ampliar outras tantas e linkar outras, há que primeiro se inicie. Foi o que a gente fez com as oficinas. Vamos iniciar, né, Dânia? Da duas loucas, menos de 24 horas, menos de 48 horas a gente vamos fazer, aí a gente preparar, saber quem é o público-alvo, Daniel correndo atrás das associações, eu cuidando de fazer o texto, para fazer a arte, para fazer o formulário, para a gente chegar até aqui já fazendo a avaliação dessas duas oficinas e pedir que a gente comece a agir com emoção óbvia, mas se for sem emoção, que pelo menos seja projeto de no mínimo 72 horas, né, de elaboração, e não essas 24 horas que são realmente uma adrenalina que nem todo mundo tem coração para isso, tá bom? Então, fico muito satisfeita com isso, com essas nossas pequenas, grandes vitórias, mesmo antes de sair qualquer resultado. Certo? Se concordarem, a gente pode ir para o segundo ponto.
Tá tudo ok. Eu Então, tinha até falado com a Lucy, né, que quando eles falaram que ia desistir do projeto e tal, porque por eles, né? Aí eu falei assim, mais importante o aprendizado, né? Vocês terem um projeto já montado, e é o que conta. É importante a gente ganhar, a gente quer ganhar o edital, mas também tem que ver o outro lado da experiência, né? Do que a gente vai ganhar, do que a gente vai construir nessa caminhada. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente não se encaixa se encaixa no outro, e a experiência ela é muito importante, né? ela vai fazendo como foi dito aqui, a gente vai se conhecendo, vai se melhorando, de um edital para o outro, a gente vai definindo melhor os objetivos, sabendo melhor as nossas metas, dando nome para cada projeto. É muito importante ele ter uma característica, ele ter um logotipo, ele começar a ganhar volume. E olha, não tem coisa melhor do que executar um projeto. A gente idealiza, a gente pensa, tá ali, mas a execução é impagável. Então ainda uma experiência que eu espero todos que vocês consigam em breve. E mais, não pensem, é muito difícil pessoas elaborarem um primeiro projeto e ser aprovado. Não se frustrem. Como disse o Claudemir, nós estamos em constante aprendizagem. Às vezes encaixa aqui, às vezes encaixa ali. Eu já tive projetos aprovados que eu dizia assim, esse projeto é lindo, não é possível. Aí vai lá alguém que pega e não entende, né? Por exemplo, já tive projeto na área de cultura digital que trabalhava com geração de renda aplicado à tecnologia, que alguém, ao invés de interpretar como um projeto de cultura digital, interpretou como um projeto ligado à economia e recusar, dizendo assim, se aquele lá é para SDR. Então, não entende, às vezes, são N motivos que fazem com que a gente sabe que também tem vários editais que tem cartas marcadas, certo? A gente sabe que tem vários editais que já fazem parte de circuito, as associações. Então, quando elas já se propõem, pela legitimidade que ela tem, ela já está quase que automaticamente classificada. Então, a gente tem muitas variáveis que fazem com que projetos sejam aprovados, e já digo de antemão, não se frustrem, tá? Com eventuais negativas. Como o Claudemir falou, nós estamos numa caminhada de conhecimento, de aprimoramento dos nossos projetos. Existem várias outras fontes, e uma delas a gente entra e vai conseguindo dominar essa técnica e tendo mais acesso a esses fundos, né? E trabalhar de uma maneira com mais segurança, com mais tranquilidade, sem sazonalidade, tá bom? Eu quero encerrar essa parte da nossa avaliação, porque eu quero transformar isso em vídeo. Vou perguntar se vocês querem tecer mais uma consideração com relação a isso. Vou desligar aqui para a gente fazer um vídeo não ficar tão grande e separar da segunda parte, que é exatamente já quais são as ações que a gente pretende fazer, tirar a data, quais são as prioridades, tá bom? Me diga só uma coisa, por gentileza. Pode falar. Pode falar. Não estamos escutando. Você vai falar alguma coisa relacionada à data que, quando mais ou menos eles ficaram de responder, lá da Fiocruz, alguma coisa? Pode ser. Tirar algumas dúvidas com relação aos editais. A gente pode. Estou dizendo, você vai comentar alguma coisa relacionada da Fiocruz a gente pode. A quando vai ter uma resposta dos que já foram feitos. Tá bom. Porque eu gostaria de saber quando é a previsão, aí não entendi. Pronto, da vamos fazer okay? assim. A gente vai fazer assim. Vou encerrar essa primeira parte que diz respeito à avaliação da nossa pauta, sobre as oficinas. E aí a gente abre já uma outra para tirar as dúvidas das que a gente já fez e, na sequência, já ver quais são as próximas oficinas que a gente pode fazer. Tá bom? Qual edital que a gente pode ler, quais são os outros passos que a gente vai ter, tá bom? André, pois não. Eu queria só frisar uma coisa que você falou, que a gente já tinha conversado antes, né? É exatamente essa questão da parceria entre nós, instituições. Tem essa parceria nós, vocês,
né? No caso você e a Dani, e a gente tem que ter muito em mente a parceria, nós enquanto instituições, né? A gente tem que pensar um no outro, realmente se ajudar. Eu acho que uma coisa muito importante que você falou são às vezes uma ela apresenta mais condições de ganhar um edital, né? E outra menos. Por quê? Porque às vezes é um público maior, é um público específico, é um tempo, né? É a documentação, que às vezes apresenta mais documentações. Então, que a gente pense realmente um- como se nós todos fôssemos uma instituição, né? Se de repente um Se ganha, ajudando. se ajudar. Às vezes aquela instituição que tem possibilidade de ganhar 2 editais, como eu posso ajudar aquela instituição que está precisando também, né? Uma vez que eu estou sendo ajudado por todos, né? Então eu conversei com a Dani, com a André sobre isso, porque eu penso no coletivo também, né? A gente poder pegar aquilo que eu tenho, não de melhor, mas já conquistado, né? E poder compartilhar com aqueles que estão é, ali comigo na caminhada, né? Todo mundo de mãos dadas, pensando sempre um no outro. Então, eu acho isso muito importante, que a gente pense nessa parceria, né? Não só parceria instituição Dani e Andréia, mas também tem, né, parceria de todos nós, entenderam, né? Eu acho isso muito importante a gente ter isso em mente. Perfeito, perfeitamente, Claudemir. Depois vou tecer considerações, que isso é importante, porque a Dani Maravilha. agora está inscrita. Dani? Opa, Opa, Perfeito. Perfeito. pode até dar continuidade ao do Claudemir, porque o meu assunto é bem anterior, para não perder aí o assunto dele, que eu acho importante. Depois eu dou uma palavra. perfeitamente, Dani. Então, o que o Claudemir está querendo colocar e que a gente concorda e que isso é objeto de conversas nossas, que eu acho que tem que haver, né? Eu acho que talvez tenha que ter também momentos para trocar informações sobre o Covid, o que está acontecendo no mundo, convidar pessoas que estejam ligadas nas secretarias, convidar pessoas que estejam atuando diretamente, quem sabe a gente também ter aulas online com pessoas que trabalham na saúde para nos ajudar a interpretar os protocolos de saúde, né? Isso tudo está no nosso escopo e possibilidades. Mas para isso a gente realmente precisa, do que o Claudemir aponta, nós estamos aprendendo a ser rede, né? É uma aprendizagem nossa. Nós estamos nos conhecendo inicialmente, conhecendo os outros, os projetos dos outros, vendo como é que a gente pode se enxergar, porque até então a gente nem se enxergava. Como é que a gente pode exigir que todo mundo se enxergue, né? Então, é um processo, nós estamos em menos de 15 dias e isso vai se dar. Eu quero até agradecer aqui publicamente ao Claudemir pela sinceridade, certo? Pela transparência com que a gente vem lidando. Esse olho no olho, isso é impagável. Isso é impagável. E esses laços de confiança, eles são forjados assim, né? De saber, de perguntar a Maurílio também, todas as curiosidades, todas as vontades, e que a gente esteja sempre aberto a responder o que quer que seja, né? Maravilha. E se conhecendo, e vendo, porque assim, a gente trabalha com inovação, então a gente já está muito acostumado a lidar com desconfiança, são ossos dos nossos ofícios, então, na boa, tá bom? Pronto, Danizinha, eu queria fazer essa consideração, é tão importante quanto ajudar o outro, esse pensamento, esse senso de trabalhar em rede. Até me proponho, qualquer dia, em alguns centros espíritas ou em algum local, para conversar sobre o compartilhamento do conhecimento, das informações, e isso do ponto de vista político, ele é fundamental. Compartilhar conhecimento é compartilhar poder, né? Isso, a informação, as pessoas é que fazem o juízo de valor para poder se posicionarem politicamente.
Só tem condições de fazer as melhores escolhas quem tem mais informações para filtrar, para interpretar. Então a informação que para a gente é base, é insumo para várias ações, ela é extremamente importante, inclusive para um pensamento cristão, né? Eu particularmente não tenho religião, respeito absolutamente todas, sou fãzaça de Cristo, sou fãzaça de Gandhi, de Buda, de alguns pais de santos que são fantásticos, que pensam na religião de matrizes africanas. Eu gosto do batuque, eu gosto das religiosidades indígenas, do Pai Tupã, gosto muito do budismo, bebo de várias outras religiões, e eu acho que a gente tem a religiosidade. E todas as religiões são bem-vindas, são maneiras de chegar a algo acima da gente, né? E à luz do cristianismo, eu acho que tem muita gente da nossa rede que de algumas denominações espíritas. Eu gosto muito do kardecismo, gosto muito da visão de Cristo a partir de Kardec, como gosto muito da visão cristã da teologia da libertação, da religião católica, né? E isso vai se dar realmente num processo em que a gente vai tentando aprovar os projetos e ir se conhecendo e ir formando essa rede. Então, eu acho que eu já comecei além do limite. Agradeço muitíssimo. O que o Claudemir aponta, às vezes dá vontade de conversar quase 2 horas, porque é muito profundo. Tá bom, gente? Mais alguma questão? Daniele? Eu vou falar só um carocinho. Esse entendimento de rede, ele é muito difícil, né? Por mais... tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, Danizinha, pode continuar. Ah, ok. Esse entendimento de rede, ele é realmente muito difícil. Até a gente, eu estou aqui trabalhando no colaborativo, no IDEA Antenas e Raízes há 5 anos, e ainda é muito difícil a compreensão de alguns momentos. Mas aí isso vai se ajustando e vai havendo entendimento com o tempo, quando se vai havendo também a questão da confiança, né, que se vai tendo um com o outro. Eu pedi a palavra fazia assim, bastante tempo, porque eu ia fazer as considerações, na verdade, quando a Andrea falou sobre o Henrique Jorge, a associação do Henrique Jorge, aí com o Maurílio. Eu nunca trabalhei na instituição, na associação do Henrique Jorge. Na verdade, o Henrique Jorge, para mim, é aquele terreirozinho da casa da avó, né? O Maurílio sabe aí o que eu estou dizendo, porque minha avó do Henrique Jorge, da comunidade do Henrique Jorge, então eu tenho um imenso carinho com a comunidade do Henrique Jorge, como tenho grandes amigos, que a gente acompanha, e aí vi o trabalho dos meninos com o Mário Léo, que posta, com o Maguinho, que eu chamo de Maguinho, e alguns outros amigos, eu vim acompanhando algumas ações e me lembrei de convidar para fazer parte, mas um dia eu chego para conhecer a associação de fato, que não conheço ainda. Será bem-vinda sempre, será bem-vinda sempre. Né? E a outra é sobre outro ponto que eu queria só fortalecer aí, que a Andrea falou, que eu acho importante, é o não desanimar com o resultado dos editais. Porque eu costumo aqui com a Andrea também, a gente trabalha bastante tempo com envio de projetos, e projetos nossos incríveis já voltaram porque faltou a letra E num envelope. E eles nem abriram o projeto, faltou o E e ali foi desclassificado. Então, assim, a gente se depara com várias situações que a gente vai aprendendo, né? Então, assim, desanimar nunca, porque edital é um processo contínuo e de aprendizagem. Então, era só essas pautazinhas que eu queria ter dado, assim, um olá. Então, gente, terminamos esse tópico avaliação, podemos partir para os outros? Sim? Bora. Sorriam. Beleza. Ok. Peraí que eu vou botar vocês aqui para gente dar um sorriso aqui, final. Sorriso. Olha aí. Peraí, pronto, tirar. Vou encerrar aqui e